Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. Para que a gente esteja com o coração e a mente aberta, vamos fazer uma pequena oração. Jesus, Divino Amigo, nós te agradecemos nessa presente reencarnação a bênção do corpo perfeito, a luz dos nossos olhos, a sonoridade da nossa voz, a audição dos nossos ouvidos, a locomoção dos nossos pés e a sanidade de nossa mente. Benesses que nos permitem usufruir a plenitude da vida física em um corpo na sua integridade. Quantos, Senhor, choram por se sentirem prisioneiros da escuridão perene, de um silêncio sem fim, das rodas de uma cadeira, da imobilidade total no leito de dor. E quantos, Senhor, risos sem razão. Sabemos, Jesus, que Deus concede o fardo conforme o ombro, e que nesse sofrer que parece eterno, surge, enfim, a alvorada brilhante de um porvir feliz. Que calemos as nossas reclamações diante das pedras do caminho, sendo o sirineu amigo do caído na estrada da vida. Que assim seja. Bom, estamos aqui então para dar continuidade ao nosso estudo do livro Horizontes da Fala. E hoje nós vamos estar entrando no capítulo 15, que se intitula Faixa da Conversação. Neste capítulo, Miramês inicia-nos dizendo o seguinte: quando abrires a boca para início de conversação, é providencial que não te esqueças de analisar com gentios o que vais falar aos outros, porque o que semeares na mente do teu próximo, colherás com abundância, de formas variáveis. Esta é a lei. Recebemos o que damos. E a gente já teve a oportunidade, né, de várias semanas, de estarmos falando desta lei natural. A gente sempre vai receber aquilo que a gente dá. Porque a gente só dá aquilo que nós trazemos no nosso íntimo. E sempre nós estaremos sendo, vamos dizer assim, os beneficiados ou prejudicados daquilo que a gente está doando. Por isso que Miramês nos aconselha para a gente não se esquecer de analisar aquilo que a gente vai falar, baseado em quê? No Evangelho, nos exemplos que Jesus nos deixou. E para poder ilustrar essa frase, né, de Miramês, eu coloquei aqui para gente aquela água da paz do Chico, que a gente já havia comentado em outros estudos. Eu acho que ela serve bem de exemplo aqui para amparar o que o Miramês quis dizer para a gente. Olha só, né, essa água da paz, o Chico falava assim: quando alguém te provocar irritação, pega um copo de água, bebe um pouquinho, conserve aquele pouquinho de água na sua boca, mas não pode engolir, nem jogar fora. Aí, enquanto virar aquela tentação de responder, deixa a água banhando a língua. Esta é a água da paz. Então, eu acho que isso vem bem a calhar para a gente, né, quando o Miramês fala, para a gente não esquecer de analisar aquilo que a gente vai estar conversando. Eu acho que a gente pode fazer uso, sim, desta água da paz, né, que o Chico deixou para a gente. Porque a maneira de falar é o próprio juiz do orador. O costume de pronunciar palavras lapidadas na ternura, na cordialidade, na brandura e respeito, leva-nos ao ponto alto do amor, de sorte que os anjos respondem a esse esforço. É o céu vindo a nós, por termos aberto as portas do coração. Eu achei, gente, assim, fantástico, né, esse trecho desse capítulo 15. E eu lembrei de novo da mãe da Nete Guimarães. Eu não a conhecia, nunca tinha ouvido nada dela, e alguns meses atrás eu fui ouvir uma palestra dela, né, da Ana Guimarães. Eu fiquei encantada com a forma dela se expressar, com o carinho, com a ternura, a brandura que ela deixava passar pela voz dela.
E foi tão interessante que nessa própria palestra dela, ela mencionou a disciplina da fala que ela se propôs a realizar há muitos e muitos anos. Então, ela disse que se disciplinou, né, que se propôs a disciplinar a forma de falar e conversar, e hoje a gente vê o resultado quando a gente ouve uma palestra dela, é incrível. E ela ainda menciona também que quando ela se dirige às pessoas, ela chama, oh meu filho, oh minha filha. Gente, olha a carga energética amorosa numa expressão dela. Filho, filha. É muito amor, é muito carinho. Então, se a Ana Guimarães conseguiu, né, se disciplinar dessa forma, eu acho que a gente também pode se esforçar para a gente ter esse hábito, esse costume de pronunciar as palavras dessa forma. Porque, olha só, quando a gente se esforça, os anjos respondem a esse nosso esforço. É o céu vindo até nós. E eu já falei aqui, vou repetir quantas vezes for necessário. Nós não estamos sós. Nós temos a companhia de nossos anjos guardiães. Não só dos nossos anjos, mas de amigos espirituais, né, familiares, aqueles benfeitores, que sempre que veem um esforço de nossa parte, eles tentam nos auxiliar, eles estão ao nosso lado. É isso, é o céu vindo a nós. O tempo todo a gente está amparado. E só para ilustrar isso, que nós não estamos, a revelia, nós não estamos sós. Eu terminei de ler agora aquele livro novo do Tipaldo, né? Foi Manuel Filomeno de Miranda que ditou para ele, que é No Rumo do Mundo da Regeneração. E tem uma frase assim, curtinha, que expressa isso aí para gente. Olha, avizinha-se a hora em que das nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação as equipes socorristas em nome de Jesus. Então, olha que lindo. Estão vindo equipes socorristas para nos auxiliar nesse momento que nós estamos vivendo de tribulação. Nós não estamos sós, não estamos desamparados. Então, se a gente se esforça, se a gente faz por onde, nós vamos estar sim sentindo a presença desses nossos amigos ao nosso lado. E olha que interessante, quem conhece um pouco sobre a palavra e a fisionomia, lê por fora o que somos por dentro, mesmo que façamos todo o esforço possível para esconder a realidade. É impossível esconder o que se passa em nosso íntimo, pois a faixa de sintonia da mente com o corpo é completa. É muito interessante, né, essa questão de você ler, conseguir identificar pela expressão ou pela fala da pessoa aquilo que passa no íntimo dela. Não é qualquer um que consegue fazer isso, mas eu acredito que a maioria de vocês já devam ter ouvido falar num livro que se diz, é O Corpo Fala. Nosso corpo fala o tempo todo, se a gente está ansioso, se a gente está triste, se a gente está alegre. Tem um livro também que eu ganhei com um companheiro nosso, muito querido lá da nossa casa, né, do Clóvis, que já está num outro plano, que se chama O Corpo e seus Símbolos de Leluc, também é muito interessante. E também tem uma coleção que se chama Metafísica da Saúde, de Gasparetto. Essa coleção, gente, é fantástica. Eu sempre recorro a ela, porque o corpo realmente fala o que se passa em nosso íntimo, né? Então, por exemplo, se eu estou com um problema no fígado, eu busco lá nessa coleção da metafísica e ali vai estar esclarecendo o que está relacionado, né, emocionalmente, a nível de sentimentos, aquele problema do fígado. Então, o nosso corpo, ele fala o tempo todo, ou melhor, eu costumo dizer que ele grita para a gente, tá? Então, não tem como esconder, porque essa sintonia da mente com o corpo, igual está falando ali em Miramês, ela é completa. E eu achei muito interessante quando eu comecei a preparar esse capítulo de hoje, porque eu iniciei uma leitura de um livro novo do Divaldo, da Joana, que se chama Autodescobrimento. E logo no primeiro capítulo, a Joana diz assim, olha, o intercâmbio de correntes vibratórias entre mente e corpo é ininterrupto, atendendo aos imperativos da vontade, que os direciona conforme seus conflitos ou aspirações. E eu já tive a oportunidade de dizer aqui para a gente, né, que essa vontade, ela é o nosso leme, ela é o nosso, vamos dizer assim, o nosso volante. A gente tem que usar da vontade para nos guiar aquilo que nós aspiramos, que podem ser
os nossos próprios conflitos ou as nossas aspirações de coisas melhores. Porque essa sintonia não tem como fugir dela, ela é completa. Tanto que quando os nossos pensamentos estão desajustados, o nosso físico, ele entra em decadência. E da mesma forma, quando o nosso corpo também está doente, está enfermo, a nossa mente também se desequilibra. Então, Miramês fala, olha, é uma iniciativa de ouro procurarmos os dois tratamentos, o do corpo e da mente. E ele fala que a gente pode fazer muito quando a gente dispõe dessa boa vontade. Mais uma vez, a vontade para estar nos ajudando a encontrar esse equilíbrio entre corpo e mente. E ainda nesse livro que eu comecei a ler agora, da Joana, que é o Autodescobrimento, ela diz assim para a gente, olha, o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído do espírito e matéria, da mente do perispírito, das emoções e do próprio corpo físico, que estão sempre interagindo num fluxo contínuo, uns sobre os outros. A primeira vez falou aí pra gente. E ela diz mais, qualquer ocorrência em um deles vai refletir no seu correspondente, gerando, então, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que vão se transformar em doenças e que, para serem retificados, vão exigir da gente uma renovação, um reequilíbrio deste ponto de onde se originou esse distúrbio. E olha só que interessante que ela fala para a gente, que o eu consciente, através de um exercício constante, deve comunicar-se com as células que lhe constituem este corpo. Gente, ela fala para conversar terna e bondosamente com as células e envolvê-las em vibrações de amor, estimular os órgãos com deficiência de funcionamento para que eles voltem à normalidade. São métodos de comando da energia espiritual do nosso eu superior, interferindo nesta força que mantém o nosso perispírito e do nosso corpo físico, alterando para uma melhor movimentação. Eu achei muito legal, porque alguns anos atrás eu já li algum livro, não vou lembrar qual livro, que falava a mesma coisa, dessa questão de a gente conversar com as nossas células, com os nossos órgãos. Tanto que quando eu tenho algum desequilíbrio, eu já começo a conversar, eu te amo, muito obrigada, você é muito importante para mim. Porque é isso, a gente precisa conversar bondosamente, acolher, a gente vai estar fazendo esse exercício, e é um método que ela fala de comando da energia espiritual. É lógico que a gente precisa de um apoio médico, da medicina, mas a gente também pode fazer, por este lado, um auxílio para o nosso corpo, né? Tanto físico quanto energético. E se ainda não conseguimos educar os nossos pensamentos, se as nossas ideias continuam desarmonizadas, o Miramês fala para a gente começar com a disciplina das conversações. E vai fazendo como se a gente estivesse subindo uma escada até a gente alcançar os altiplanos da mente. Aí sim a gente vai poder subir e descer nesse trabalho de ajuste e conserto da nossa própria personalidade. Então, se a gente está encontrando dificuldades, se é difícil disciplinar os nossos pensamentos, a gente sabe que não é fácil, ele dá uma dica. Comece com a disciplina da conversação. Presta atenção em como você fala. Procure envolver aquilo que você fala de amorosidade, se baseando no Evangelho de Jesus. Porque aí você vai conseguir alcançar esses altiplanos da mente e você vai conseguir subir e descer nesse trabalho para consertar essa sua persona que nós somos hoje. Então, essa persona de Lise, eu vou poder fazer alguns ajustes. Onde que estão as minhas limitações? Onde eu preciso me melhorar? O que eu preciso fazer de diferente para estar trilhando esse caminho do bem? É a nossa própria reforma íntima. Então, ele nos dá essa dica. Comece, então, pela conversação, harmonizando e disciplinando. Porque cada criatura tem um nível de conversação e já sentou as bases dos assuntos nos moldes escolhidos por influência do meio e pelo que ela já atingiu na escala de elevação almejada. Então, compete à nossa alma desdobrar-se em um esforço maior por ter chegado o tempo de quem pretende se iluminar. E acho que todos nós estamos querendo aprender a nos iluminarmos. Então, a gente precisa dobrar esse esforço. E olha só, o Miramês fala que cada criatura tem um nível de conversação e que nós somos influenciados pelo meio em que nós vivemos.
Basta a gente imaginar o nosso planeta Terra. Cada nação tem o seu idioma, tem a sua língua. Vamos vir para o nosso Brasil, para o nosso país. Cada região não tem um dialeto, não tem um sotaque diferente, né? Nós mineiros, lá do pessoal do sul, do nordeste. A gente não precisa ir tão longe. Vamos pegar determinadas comunidades. Se eu pegar dentro de uma, vamos pensar numa capital, São Paulo, Rio de Janeiro, aquelas comunidades onde as pessoas estão muito voltadas para a maldade, para provocar o mal, qual que é o nível de conversação dessas pessoas? E vamos pensar naquelas comunidades que se esforçam para estar levando bem, para estar auxiliando o outro. Qual que é o nível de conversação nessa comunidade? É diferente. A gente também pode ver dentro do nosso próprio lar. Todos fomos criados pelos mesmos pais, mas a gente pode observar a diferença do nível de conversação de cada um de nós, porque isso depende deste nível evolutivo que nós já alcançamos nessa escalada que todos nós estamos galgando. Aí eu lembro da Cris falar nos estudos dela, que eu gosto muito, dessa questão da salada de frutas, né? Que nós, encarnados aqui no planeta Terra, somos como uma salada de fruta. E cada fruta corresponde a um nível evolutivo. Então, nós temos morango, temos abacaxi, temos laranja, temos maçã, da fruta no nível evolutivo. Por isso, essas diferentes faixas de conversação. A Miramis pergunta para a gente, você já observou a maravilha de uma cachoeira na sua profusão de água que beneficia as coisas e os homens? A tua boca pode ser como essa cachoeira, com uma profusão de fluidos espirituais ajudando a humanidade e a natureza, ajudando as plantas, os animais. Quem já não conversou com uma planta? Quem já não conversou com seu animalzinho de estimação? Pois é isso mesmo. A nossa boca, quando a gente fala com amorosidade, é como essa cachoeira, com essa profusão de fluidos que a gente já falou um pouco sobre eles. Mas estes trechos aí, em especial, me chamou a atenção a água. Eu acho que a água é de uma importância muito grande para a gente poder falar um pouquinho sobre ela. Tem um livro da doutora Marlene Nobre que se chama O Passe como Cura Magnética. E ela dedicou um capítulo inteiro para falar da água como um condutor de fluidos. E ela inicia esse capítulo da água falando justamente aquilo que todos nós aprendemos na escola, né? Ela fala que quase 2/3 do corpo humano é formado de água. Que o cérebro humano tem cerca de 80% do seu peso em água. E que cada um de nós já fomos um feto, que se formou totalmente submerso no mundo de água. Isso é a realidade. E ela faz uma citação neste capítulo do livro Nosso Lar, do Chico, quando o André Luiz menciona o bosque das águas lá do Nosso Lar. E Lísias diz o seguinte para o André: na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Mas aqui, aprendemos a agradecer ao Pai semelhante dádiva, pois a água é o melhor e o mais poderoso condutor de fluidos de qualquer natureza. E Lísias continua dizendo ainda que no futuro há esperanças de que o homem compreenda que a água, como fluido criador que é, ela absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha só, a água em cada lar absorve as características mentais de seus moradores. Como será que é a água que a gente está bebendo na nossa casa? Quais serão as características mentais do nosso lar? Será que é um lar que está habituado a fazer o evangelho no lar, a ter compaixão, respeito, um auxílio mútuo? Ou será que é aquele lar que não está nem aí para estar orando, que é cheio de maledicência, de intriga, cada um só quer saber de si mesmo? A água que a gente vai estar ingerindo, pensa bem, ela vai estar carregada dessas características mentais. E o Lísias continua dizendo que a água, quando em movimento, nas mãos generosas da providência divina, ela absorve amarguras,
ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes não só a casa material, o nosso corpo, né? Mas purificando também a nossa atmosfera íntima. A água, gente, por isso que a gente faz uso, né, de água frutificada quando a gente faz o evangelho no lar. E eu comentei aqui com vocês também que eu gosto muito de imaginar quando eu estou tomando banho que aquela água está limpando, levando embora toda a tristeza, toda a angústia, toda a dificuldade. Porque a água tem esse poder, ela tem esse poder. A gente está vendo aqui no livro, né, do Nosso Lar, quando o André Luiz, ou Luiz Lísias, comenta isso. E olha só o que o Miramês fala. Então, ao abrir as comportas dos lábios, você nunca se esqueça de que você vai estar oferecendo água aos sedentos e do tipo de líquido que deve ser dado àqueles que choram e sofrem de sede espiritual. Então, o que está saindo da minha boca? O que eu estou oferecendo para as pessoas? Não é? Que água é essa que sai dessas comportas dos meus lábios? Para exemplificar, eu coloquei aqui uma imagem para vocês de 2 potes. Isso aí foi uma dinâmica que eu fiz na evangelização com as crianças, tá? Eu higienizei bem os potes, cozinhei arroz na água pura e coloquei arroz nos 2 potes, a mesma quantidade. Essa dinâmica que eu fiz com as crianças foi baseada numa pesquisa que a maioria de vocês já ouviu falar daquele japonês Emoto, que ele fez com aquelas amostras de água de várias partes do mundo. Essa pesquisa do Emoto durou mais de 8 anos, tá? E essa água foi submetida, assim, a pensamentos, palavras, atos, né? E a conclusão que Emoto chegou foi praticamente a de Lísias no Nosso Lar, que a água é uma excelente condutora de pensamentos, de palavras e atos. Então, essas moléculas de água, essas águas, né, que Emoto fez essa experiência, elas eram submetidas a palavras, pensamentos, músicas, tudo positivo, daquela música orquestrada, suave. E quando elas eram submetidas a esse tipo, né, de ambiente, era possível verificar a formação de cristais. Mas quando essa mesma água ela era submetida a pensamentos negativos, aquelas músicas de rock com aquelas letras horríveis, esses cristais eles não se formavam. E a formação dessas moléculas de água acabava adquirindo um aspecto muito feio. Então, foi em cima dessa pesquisa que eu fiz essa dinâmica com as crianças na evangelização. Porque eu sempre falo com eles, né? Olha, vamos prestar atenção naquilo que a gente conversa, no que a gente pensa, naquilo que a gente está sentindo. Porque tudo que a gente fala para o outro, nós que recebemos em primeiro lugar, né? Tanto é que o início do estudo de hoje foi isso. Nós recebemos aquilo que damos. Então, eu combinei com eles que um pote seria o pote do amor e o outro pote seria o pote do ódio. Para o pote do amor, eles tinham que falar só coisas boas. Eles falavam, eu te amo, ai, você é uma gracinha, nossa, você é tão importante para mim, muito obrigada. Olha, eu sou seu amigo, viu? Nossa, mas você é lindo. Então, eles falavam só frases amorosas para o pote do amor. Para o pote do ódio, nossa, eles xingaram muito. Você é feio, não gosto de você, estou de mal com você. Ai, eu te odeio. Nossa, você não serve para nada. Gente, eles se esbaldaram, falaram muita coisa. E na semana seguinte a gente veria o resultado desses 2 potes. Eu ia lá todos os dias para verificar a diferença de um pote do outro. Gente, foi incrível. O pote do ódio foi embolorando, foi ficando preto, foi escurecendo. É lógico que depois de uma semana, o pote do amor também fermentou aquele arroz. Mas a diferença era nítida. Então o pote do ódio escureceu. E eles se assustaram quando eles viram aquilo, porque eles conseguiram compreender o que a gente tenta passar através da doutrina espírita. E ainda mais lembrando que nós somos 2/3 de água. Se o meu corpo é 2/3 de água, imagina o que acontece com ele quando eu falo palavras amorosas. Ou o que acontece com ele quando eu falo palavras de ódio, de rancor, de mágoa. E o que acontece com o meu amigo para quem eu dirijo essas palavras? Então eles ficaram espantados, eles conseguiram ver na prática o que realmente acontece com este nosso falar, com toda essa energia vibratória que nós trazemos dentro de nós e que a gente coloca para fora, tá? Então, Miramês continua dizendo aí, então, cuide bem dessa fonte, então,
porque ela se tornará como aquela que Jesus fez nascer no coração da samaritana, ao lado do poço de Jacó. Tanto que faz menção em Miramês aí, né, do Evangelho de João, capítulo 4, 14, quando Jesus diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ele acrescenta mais ainda adiante, no capítulo 7 de João: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós temos essa fonte, nós temos rios de água viva. Então nós outros devemos proceder como a samaritana, pedir ao Senhor que desperte em nós essa fonte, que a gente já traz no coração por bênção de Deus, e que nos ajude a mantê-la como um suprimento inesgotável para a vida eterna. Só que, para tanto, nós temos de um pouquinho. Nós precisamos nos esforçar, porque o Senhor nos ajuda, mais do que a gente pensa, mas os primeiros passos precisam ser nossos. Então, Miramês finaliza este capítulo dizendo: saiamos da faixa da conversação inferior para o dinâmico nivelamento das palavras divinas que encantam, disciplinam e educam, quando Deus nos usa como mestres e alunos, sem nos desligar de todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, gente, aqui finaliza esse capítulo de Miramês, e a gente viu na prática ali, através da dinâmica, né, do arroz cozido na água pura. Quem quiser fazer em casa, que tiver crianças, faça, que as crianças ficam encantadas. É uma forma muito bonita de mostrar para a criança a importância daquilo que sai da nossa boca, né? E que nós tenhamos essa consciência de prosseguir nessa disciplina, nessa tentativa, nesse esforço de nos melhorarmos a cada dia. Quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, da Virgínia, da Malu. Obrigada a vocês pela companhia, obrigada pela presença. E que a gente possa ter uma semana abençoada, iluminada. E que na próxima semana possamos nos encontrar novamente para mais um capítulo deste livro que está nos ensinando a falar corretamente de acordo com o Evangelho de Jesus. Obrigada, uma boa noite para todos.